Cara, Jesus se revelou para Saulo. Saulo teve uma revelação de quem ele era. Um perseguidor de igrejas se tornou um plantador de igrejas. Quando Jesus se revela para Pedro, irmão, quando Jesus se revelou para André, eu tive uma nova medida de revelação de quem o André é. E quanto mais eu vou tendo entendimento de quem Deus é, mais entendimento Deus vai me dando em relação a quem eu sou e qual a minha missão de vida. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Rocha. A igreja de Jesus foi edificada sobre essa revelação como rocha. Qual que é a rocha fundamental, a base fundamental de edificação da igreja de Jesus? Que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Pedro tem essa revelação, aí Jesus, é isso que eu amo, pega isso aqui, irmão. Aí Jesus vai e revela para Pedro uma porção da identidade de Pedro. Ele fala: Pedro, você é Petros, você é uma rocha. Em outras versões, o que ele está dizendo é: você é um fragmento de rocha. Porque se você for pegar qualquer geólogo, você pega uma rocha, você tira um fragmento de rocha, você analisa as mesmas características desse fragmento tem na rocha que eles foram retirados. O que Jesus está dizendo é: você carrega, Pedro, a partir dessa revelação, mesmo o DNA profético que eu tenho, a mesma unção que eu carrego, eu vou dar, por isso que ele fala, eu vou entregar para vocês, a partir desse entendimento, a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra vai ser ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra vai ser desligado nos céus. Porque eu não sou a rocha, mas eu sou um fragmento dela. Eu não sou Jesus, mas eu carrego ele dentro de mim. Eu não sou a vida de Deus, mas eu carrego a vida de Deus dentro de mim. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Ou seja, eu não sou o poder de ressurreição, mas eu carrego o poder de ressurreição. E aí, para resumir, o que está acontecendo nesse momento? Pedro acabou de ter uma revelação sobre quem Jesus é. Jesus acabou de liberar uma nova porção de revelação sobre quem Pedro é. Por que isso acontece, Vilela? Porque a cada nova medida de revelação que eu tenho de quem Deus é, Deus me concede uma nova medida de revelação de quem eu sou. É por isso que saber quem Deus é, conhecer o coração de Deus, é um pré-requisito para entender quem eu sou e entender o que Deus tem para mim. É por isso que entender propósito não acontece da noite para o dia, é jornada. É por isso que a graça de Deus está no relacionamento. Você não vai acordar um dia falando: uau, entendi todo o meu propósito. Não, Deus vai te revelar à medida que você vai tendo revelação de quem Ele é. Você pega Jesus no caminho de Emaús, ele está com 2 homens lamentando porque Jesus tinha morrido, e ele começa a falar da palavra. Você já leu essa passagem? Ele começa a falar da palavra, Jesus e os discípulos no caminho de Emaús, e eles estão voltando, eles estão assim: cara, a gente acreditou que ele era o Messias, mas ele morreu. Ah, sim. E aí Jesus já falando: sério, mas o que aconteceu? Não, ele foi crucificado. Mas a palavra não dizia: maldito é todo aquele colocado sob madeiro. Não, mas a nossa esperança estava com ele. Mas a palavra não dizia. A Bíblia diz que quando chega perto da casa dele, Jesus vai como quem vai embora. E eles convidam, falam: não, entra com a gente, vem comer com a gente. E quando Jesus parte o pão, então os olhos deles se abrem e eles percebem que era Jesus. Irmão, quando Jesus se revela para eles, algo acontece na vida deles. Quando Jesus se revela para Saulo no caminho de Damasco: Saulo, por que me persegues? Uma luz tão forte veio que Saulo ficou cego por alguns dias. Cara, Jesus se revelou para Saulo. Saulo teve uma revelação de quem ele era. Um perseguidor de igrejas se tornou um plantador de igrejas. Quando Jesus se revela para Pedro, irmão, quando Jesus se revelou para André, eu tive uma nova medida de revelação de quem o André é. E quanto mais eu vou tendo entendimento de quem Deus é, mais entendimento Deus vai me dando em relação a quem eu sou e qual a minha missão de vida. Porque esse é o propósito de Deus, cara. É o caminho. Deus poderia fazer da noite pro dia, Vilela, mas Ele ama ver você buscando respostas nele. Deus poderia fazer a plenitude do meu ministério da noite pro dia, mas Ele ama ver a construção do meu ministério. Por quê? Porque quando eu sou dependente, é nele que eu busco sempre. A alegria de um pai não é comprar todos os presentes que ele poderia dar ao longo da vida inteira, da noite pro dia pro filho. Imagina se eu soubesse tudo que eu daria até o meu último dia de vida pro Benício, pra Cecília e pra Chloe, e amanhã ele chegasse em casa e tivesse tudo isso na sala. Empilhado. Eu nunca mais vou te dar presente. Por quê? Porque isso aqui é todo o presente que eu vou te dar ao longo da tua vida. Pode usufruir. Vou falar: o cara perdeu a graça. Por quê? Porque a graça tá na jornada, cara. A graça tá no caminho. Irmão, ouve isso aqui. 2020, se eu não me engano, que aconteceu isso, depois da pandemia. A gente se mudou para um bairro em Miami chamado Kendall. E era uma casa grande e tinha uma garagem.
E eu acabei de me mudar. Eu falei, cara, eu vou fazer tipo isso aqui. Vou fazer um estúdio na minha garagem, vou fazer uma cave. E aí eu fui na Home Depot, comprei as latas de tinta. De madrugada comecei a pintar. E meus pais estavam lá em casa ajudando com a mudança. Então era de madrugada, sei lá, 2 da manhã, não lembro que horas. Eu e minha mãe pintando. Aí abre a porta da garagem, é minha filha, Cessi. Pai, que legal, você tá pintando. Posso pintar? Não, filha, vai dormir, tá tarde. Não, pai, deixa eu pintar. Eu falei, não, filha. Aí ela volta. Pai, por favor, deixa eu pintar. Filha, não tem nem pincel sobrando, só tem 2, sua avó tá me ajudando. Vai dormir. Aí ela veio a 3ª vez. Pai, por favor. Aí eu já tava mal de cabeça. Eu falei, cara, quer saber? Talvez seja até legal pra criar memória com ela. Eu falei, filha, papai amanhã compra um pincel e você termina de pintar com papai. Irmão, isso aqui mudou minha vida. Ela voltou com a escovinha de dente dela. Aí ela veio assim, ó. Pai, deixa eu pintar com a minha escovinha de dente. Diante de Jesus, mano, que eu tô falando. Aí meu olho encheu de lágrimas na hora. Aí eu olhei pra minha mãe. Falei, tá bom, filha, vem cá, molha essa escovinha aqui. E ela pintou, cara, comigo com a escovinha. Eu falei, faz o seguinte, pinta os lugares que o papai não conseguiu pintar. Pega esses pequenininhos. Aí ela ia lá, pintando. E ela tava em êxtase, mano. Ela tava, tipo, tô pintando a garagem do meu pai de madrugada. E aí Deus falou comigo, Vilela, com aquela experiência. Deus falou, você viu que a Cessi sujou mais do que pintou? É assim que você faz comigo. Às vezes você atrapalha mais do que você ajuda. Mas eu amo ver você fazendo comigo. Vilela, pega isso aqui. Deus falou, eu não preciso do seu sermão, mas eu amo ver você de madrugada preparando ele. Eu não preciso da sua liderança, mas eu amo ver você sonhando igreja. Eu não preciso que você ensine seus filhos, mas eu amo ver você ensinando eles. Eu não preciso que você fale. Deus começou a me mostrar tudo que eu faço, que eu vejo valor na minha justiça própria. E Deus foi falando, eu não preciso que você faça, cara. Eu poderia fazer sem você, mas eu amo fazer com você. Então por que Deus usa homens para fazer coisas? Ele poderia fazer tudo sozinho. Vilela, pelo amor de Deus, ele fez o homem quando o homem não existia. Ele fez os céus e a terra quando nada existia. Mas por que ele faz? Porque para Deus a graça está na jornada. E é por isso que ninguém vai ter uma resposta. E se alguém te der essa resposta, essa pessoa está mentindo, cara. Por mais sentido que possa fazer. Ela pode até entender e decifrar a sua zona de graça, mas o seu propósito, o seu Criador vai te dizer. Como que eu persigo isso na jornada? É conhecer o coração de Deus. Deus me revela teu coração. Deus me mostra. Qual que é o chamado? Para que isso tudo? Para que essa graça? No lugar que você está, você tem que se perguntar, para que essa graça? Para que tanto alcance? Para que tanta voz? Aí talvez a tua carne em alguns momentos vai dizer, cara, mas você usou muita estratégia também, você tem uma boa estratégia, você tem uma boa visão, você tem boa ferramenta, você teve sorte. Não, irmão, não tire a glória de Deus daquilo que o próprio Deus está fazendo. Eu acredito que muitos jogadores de futebol tiveram uma oportunidade de serem uma voz na sua geração, a glória da oportunidade que eles tiveram de Deus, mas todos eles glorificam a Deus com a oportunidade que tiveram, não. Na verdade, uma boa parte não. Muitos artistas tiveram influência, eles poderiam mudar, cara. Cara, isso aqui explodiu minha mente. Quando eu escrevi meu primeiro livro e começou a vender, eu comecei a fazer algumas coisas. Eu falei, cara, se eu vendi 5 mil livros e 10% de quem leu começar a enxergar Deus de uma forma diferente, eu vou ser responsável pela construção da cosmovisão de 500 pessoas. Pessoas vão enxergar o seu chamado, vão construir a sua vida, vão liderar o seu ministério de uma forma diferente a partir do que eu influenciei. Isso é muito sério, porque eu vou prestar contas disso. Eu acho que uma das coisas mais sensíveis nos dias que a gente está vendo hoje é o poder da influência. Você pode afetar a jornada de alguém para sempre, você pode afetar a tomada de decisões de alguém para sempre. Cara, se Deus deu pra gente influência, a gente tem que perseguir isso. Deus, qual que é o propósito? Por que a pregação que eu fazia quando 20 pessoas ouviam na minha garagem, hoje tem, sei lá, X mil pessoas ouvindo? Por que quando eu liderava jovens, em algum momento da minha história eu tinha 3 mil seguidores, hoje tem 3 milhões, somando com o YouTube, 3 milhões e meio de pessoas que param para ouvir? Aí depois dessa pergunta, a próxima pergunta que eu tenho que fazer, o que você espera de mim? O que você quer que eu faça? Para que lugar você quer me levar? Para que lugar você quer que eu leve eles? Qual que é o propósito? Porque a Bíblia fala sobre um Senhor que deu talentos, né? E a Bíblia diz que o Senhor veio e deu talentos para homens diferentes. Para uns ele deu 4, para outros ele deu 2, para um ele deu 1. A Bíblia diz que quando ele volta,
Ele recompensa aqueles que usaram bem o talento com mais talentos. E aqueles que enterraram, até o pouco que lhe foi dado foi retirado. Eu levo muito a sério, cara, o que a Bíblia diz. E se essa parábola fala a respeito de algo que está acontecendo na minha geração, a minha dor, a minha preocupação é, primeiro, quais são os talentos que você me confiou? Segundo, o que você quer que eu faça com eles? E Vilela, eu falo com muito temor, eu vi, cara, ao longo desses, 17 anos que eu tenho com Jesus, 18, eu vi Deus acrescentando talentos que tem coisas que eu faço que eu sei que não, cara, não são minhas, não fazem parte da minha construção inicial. Deus acrescentou. Tem milagres que a gente vive, tem visões que Deus me dá, tem formas que às vezes eu lidero, tem desafios que a gente faz que eu olho e falo, cara, isso aqui é Deus, mano, eu sei que não é meu, não fui eu, não tem a ver comigo, Deus me deu. Então se Deus me deu, Ele espera algo com o que Ele me deu. Deus nunca te confia algo que Ele não tem uma expectativa de retorno. A gente entendeu isso em relação ao mercado financeiro, muita gente não entendeu isso em relação à jornada de fé. Todo investimento tem um retorno desejável. O que a Bíblia diz? O Senhor dá a semente ao que semeia. Como que eu posso impedir o fluir de Deus? Começar a reter tudo que Deus me deu. Deus me deu palavra revelada, eu não quero dar para ninguém, é só para mim. Deus começou a me dar ideias, eu não compartilho com ninguém. As ideias eu quero usar só para mim. Deus começou a me dar graça para isso, eu quero reter só para mim. Isso é enterrar o talento. Isso é enterrar o talento, e isso é a melhor forma de você impedir um fluir de Deus. Porque Ele dá a semente ao que semeia. Você parou de semear, você vai parar de receber, irmão. Deus não vai confiar algo a alguém que não quer compartilhar e distribuir. Por isso que você conhece muita gente que começou bem e o cara começou a se fechar dentro de si mesmo e ele parou de fluir. Por quê? Porque Deus ama, cara, ver alguém derramando algo sobre alguém. Deus ama ver recurso fluindo, unção fluindo, revelação fluindo, palavra fluindo. Cara, Deus te deu graça, compartilha. Deus te deu uma ideia, coloca em prática, redime pessoas, muda a história de pessoas. A gente está lá, eu vou começar agora daqui a 2 semanas o nosso 5º culto de domingo. A gente está tocando de 8 a 10 mil pessoas todo domingo. Eu tô com a minha voz quebrada porque domingo eu dei até meu último pingo de voz, velho. Eu saio do último culto exausto. Aí esse domingo eu sentei para jantar e um dos pastores falou, cara, eu queria honrar a tua vida porque você entrega tudo. Aí na hora minha garganta, mano, fechou assim. Eu sempre que eu ouço isso eu lembro de onde Deus me tirou e quando eu falava quase ninguém queria ouvir, né? Eu falo, mano, não tem como entregar uma parte pra quem me entregou tudo, mano. Tem gente parando pra ouvir, Vilela. Tem gente que pega 3 horas de carro, fica lá, espera, senta pra ouvir o que você... Mano, você tem que ter muito zelo. Sabe uma coisa que mudou o meu ministério? O entendimento de que alguém que tá sentado ali pode ouvir sobre Jesus pela última vez. Esses dias um menino aceitou Jesus na nossa igreja de Deerfield, que era no cinema até algum tempo atrás. Olha que louco isso. Foi a única pessoa que aceitou Jesus naquele culto. Ele tinha uma moto dessas, 1.000 cilindradas, 1.100 cilindradas, aí no final, o pessoal abraçando ele, trocando ideia, cara, você tem que ir lá no nosso GC e tal, que legal. E aí um dos voluntários pediu pro filho tirar uma foto na moto dele, o filhinho foi lá, subiu na garupa, tirou foto. No dia seguinte, esse menino morreu no acidente de moto. No dia seguinte, ele foi a única pessoa que reconheceu Jesus no dia anterior. Aí você para assim, mano, qual que é a importância do sermão daquele dia? Para aquele cara, é eterna. Na nossa doutrina de fé, aquele cara acessou a vida eterna por uma confissão pública. Aquele cara acessou a vida eterna porque pregamos com zelo e temor, ele entendeu o recado e ele reagiu a ele. Alguém vai estar ouvindo sobre Jesus pela primeira vez. Alguns pela última, alguns pela primeira. Tem uma coisa que eu aprendi, Vilela, é que quando Jesus ele é bem apresentado, ele é irresistível. Então, a minha dor sempre é, cara, como que eu posso não atrapalhar o que Deus vai fazer? Como que eu posso apresentá-lo do jeito que ele é? Você não precisa florear quem Jesus é. Você não precisa romantizar o que o evangelho é. Se a gente tirar todas as camadas de religiosidade e apresentar quem Jesus é irresistível, mano. E por que eu tenho esse entendimento? Porque por 17 anos da minha vida eu não queria Jesus, porque quem me apresentava não parecia com Cristo que apresentava, ou me apresentava cheio de dogmas da religião. Aí quando de fato me apresentaram um Jesus que não era um Jesus religioso, eu falei, mano, se isso aqui é evangelho, eu queria isso aqui minha vida inteira, cara. Só que nunca me apresentaram tão puro assim. E aí qual que passou a ser a minha missão de vida? Eu preciso apresentar Jesus sem dogma, sem filtro da religião,
sem camadas de religiosidade. Por quê? Porque Jesus, quando é bem apresentado, é irresistível. Do dia 1º de janeiro desse ano até domingo agora, a gente teve 6.700 pessoas à frente reconhecendo Jesus como Senhor das suas vidas. 6.700 pessoas foram à frente, levantaram a mão e fizeram uma confissão pública de fé. Eu reconheço que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro Salvador e Senhor além dele, e eu entrego o controle da minha vida nas mãos de Jesus. Cara, isso é o meu propósito de vida. Porque um dia alguém, e eu vou usar esse termo que a gente usa muito na igreja, alguém me ganhou para Jesus, e agora eu tô trazendo pessoas para Jesus. Um dia alguém me apresentou Jesus, hoje eu tô apresentando pessoas para Jesus. E por que eu acredito que a influência aumenta, a graça aumenta, os acessos aumentam? Porque ele me entregou sementes e eu derramei elas. Aí ele me deu mais alcance, mais influência, me deu mais sementes, eu enterrei mais sementes. Então, ele é aquele que dá a semente ao que semeia. A palavra que Deus me deu é essa. Se você continuar falando de mim e continuar falando do meu reino, eu vou continuar abrindo portas e te dando acessos. Na pandemia foi o meu primeiro boom, assim. Foi quando eu comecei uma live no quarto da minha casa e Deus falou: olha que forte isso, ô Vilela. O evangelho tem que ser uma resposta ao mundo. O evangelho tem que ser uma verdade diferente daquilo que a gente está enfrentando. Se você está no meio de uma estação de caos, alguém tem que se levantar e trazer uma palavra de paz. Se você está no meio de uma estação de crise, alguém tem que se levantar e tem que trazer uma palavra de ordem. Então, na pandemia, Deus falou comigo: você precisa ministrar sobre esperança e sobre cura, porque o mundo está com medo e está doente. E se você for um canal de esperança e cura, eu vou soprar a tua voz. E eu comecei, cara, a gente começou, ia ser um jejum, ia ser 15 dias, depois ficou 21 dias, depois a gente foi para 30 dias, eu fiz 55 dias ininterruptos. Lives de 2 a 3 horas todos os dias. E gente sendo curada. E testemunhos. E gente falou: cara, minha visão acabou de ser curada. Eu no ouvido esquerdo, meu ouvido foi curado, meu tímpano abriu. Cara, o meu pé direito, eu tava com uma cirurgia marcada, eu tô pulando no meio da sala, Deus me curou. Cara, eu tô conseguindo lidar com ansiedade, eu tô me sentindo bem em relação ao medo. Cara, 55 dias. Deus falou: só fala sobre esperança e sobre cura. Eu só ministrei sobre esperança e sobre cura. Aí o que aconteceu? Deus invadiu casas que eu não imaginei. Deus me deu acesso ao coração de homens que eu não imaginei. Deus me deu acesso a pessoas, lugares, cidades que eu nunca imaginei. Por quê? Porque eu estava disponível para falar o que ele queria que eu falasse na hora que ele queria que eu falasse. Então, qual que é a chave do meu ministério, cara? É fazer o que ele está me chamando para fazer. Senhor, eis-me aqui. Qual que é a tua vontade?